A gente está começando uma live muito legal com um convidado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o Rodrigo, Rodrigo de Deus. Ele é do Guia Inter, especialista em impermeabilização. E a gente vai bater um papo hoje. A galera do Facebook também já entendeu o que está rolando. A gente vai falar sobre os maiores pesadelos que rolam aí com impermeabilização. Estou aqui com esse meu novo estagiário. Gostaram, né? Pior que o cabelo já... Cara, pior que é uma coisa que a gente sempre fala, né, Rafa? Um dos maiores problemas em obra, com certeza, é água, vindo por cima ou vindo por baixo, né? Então, vamos ter uma conversa muito legal aí, especialista na área, trazer um conteúdo muito top para vocês. Né? Você sabe que o Rodrigo veio falar com a gente, né, Alex? O Alex e o Rodrigo, gente, estão se conhecendo agora. Eu conversei com ele há umas 2 semanas atrás no Skype e ele veio falar com a gente porque ele falou, cara, eu ouvi vocês dizendo isso. Eu falei, eu preciso falar com esse pessoal, né? Vamos conversar sobre impermeabilização. E a gente tem o maior prazer, viu? Eu queria que você se apresentasse, Rodrigo. Né? Mais uma vez aí, obrigada pela sua presença, mas apresenta aí para o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço a chance de estar aqui podendo falar para levar mais conhecimento aí para a sua audiência. Eu sou técnico em construção civil, eu me formei e fui trabalhar nessa área de impermeabilização. E, para o meu espanto, era a área que mais tinha problema. Então, eu não sabia de muita coisa, não vi muita coisa no curso. Recorri a alguns amigos, assim, engenheiros e arquitetos, todo mundo também tinha muita dúvida. E foi assim, ao longo de 4 anos trabalhando, e até hoje, sempre aparece um caso novo, um macetinho novo. A água é igual a água do rio, né? A água bate num lugar, não tem lugar ali, ela corre para o outro lado, e você está sempre aprendendo aí, não tem como separar. E tanto que vem vindo novas tecnologias sempre aí para ajudar a prevenir esse mal aí, né, para a construção civil. Com certeza. Show, Rodrigo. Então vamos começar nosso bate-papo. A gente queria trazer para vocês alguns conceitos, gente, algumas coisas de uma forma bem tranquila. Então, se vocês forem tendo dúvidas, vai dizendo aí nos comentários. O Rodrigo está aqui para ajudar a gente, ele se dispôs aí o seu tempo, tirar dúvidas relativas à infiltração, à impermeabilização, né? Tanto os cuidados que você tem que ter, quanto as preventivas, quanto os curativos, né? Depois nas edificações a gente se depara com edificações antigas para reformar, né, a todo tempo. E é uma coisa que a gente fala sempre, né? Mercado de pequenas e médias obras, grande massa de obras, com certeza aí são obras de reforma. Reforma porque grande parte delas por causa de problema de má impermeabilização, tá aflorando, tá mofando aquele, né, ali no rodapé ali, tá tudo mofando, né? Então, assim, é uma realidade, né, latente. As pessoas sempre vêm atrás da gente, o que você me recomenda, o que eu faço, né? Pelo amor de Deus, já pintei a casa 5 vezes só esse ano e não tem jeito, o negócio estoura de novo, e tá mofo. E questão de saúde também, né, cara? Aquele mofo ali não é legal, né? Aquilo ali faz mal. Antigamente o pessoal achava que isso não tinha cura, né? Eles achavam que tinha que conviver com aquilo. A casa já estava pronta, não tem o que fazer, convivendo com isso. Não é, hoje tem tecnologias aí que resolvem isso aí fácil. Dá um trabalhinho, mas resolve. Então conta um pouquinho aí pra galera o que você acha que são os princípios básicos, o que a pessoa precisa tomar cuidado. O pessoal que acompanha a gente, só para você entender, Rodrigo, o pessoal é arquitetos, engenheiros, designers, que estão lidando aí nesse dia a dia de projeto, obra. Muitas pessoas não executam obras, muitas executam, então tem esses 2 perfis aí para você entender. E todo mundo da construção, né? Temos técnicos de edificações também que acompanham a gente, inclusive, né, você era um deles. Sim, muito legal. Que tem muito dúvida interessante. Então vamos lá. Primeiro, o que é o maior pesadelo aí, né? Por que vem até esse tema aí, né, que a Rafaela deu, que o maior pesadelo é a impermeabilização? Porque é um problema, assim, de infiltração que é difícil você conviver com ele. Às vezes sua obra está pronta, você até convive com um piso torto, com vidro que veio manchado, com alguma pintura que descascou na obra. Mas a impermeabilização mesmo é complicado você conviver com ela, porque ela te causa prejuízos financeiros, né? Você vai ter retrabalhos aí, se a obra já está pronta. E é questão não só de saúde, igual o Alex citou aí, que tem problema. O mofo, ele causa alergias, agrava doenças respiratórias, mas tem a questão da estética também, né? Que prejudica não só a vida útil do imóvel, mas a valorização dele também. Então, esses são os piores pesadelos que acontecem, né, com a impermeabilização. E o motivo que, acho que a impermeabilização às vezes passa batida, porque é uma palavra complicada, né, trava-língua, impermeabilização. Tinha obras que eu chegava lá e me identificava, o pessoal
O pessoal veio tratar aqui da infiltração, tá aqui. Mas eu cortei, o cara não sabia falar impermeabilização, acabava deixando... às vezes por isso que passa batido, né? Legal. Mas na minha experiência, esses 4 anos que eu trabalhei assim, dia a dia com obra, só para você entender o que eu fazia, eu trabalhava numa empresa de impermeabilização, que vende materiais e a mão de obra, né? Eu trabalhava no departamento de obras. Então eu ia tanto em obras novas quanto em obras de reforma. E cada obra era um cenário diferente, era uma estrutura diferente. E nesses anos eu consegui identificar que a maior parte dos problemas de infiltração acontece, primeiro, pela falta de conhecimento, que é o que acontece. Porque a falta de conhecimento, tanto o construtor, o arquiteto, o engenheiro, quando eles vão construir, às vezes eles deixam por conta das empresas, né? Solicita lá 3, 4 orçamentos e deixa as empresas decidirem. Só que aí surge uma grande dúvida, que às vezes tem uma empresa de boa índole que passa os processos, tudo correto, mas também tem aquelas empresas que, eu vou passar um sistema mais barato aqui só para eu poder pegar a obra, e acontece. Aí o cara pega a obra e você, assim, se você não tiver um mínimo de conhecimento, você não sabe qual das propostas que é a melhor ali para sua obra. E às vezes você acaba indo no preço e isso lá na frente cobra um preço muito mais caro, né? Então é importante ter um pequeno conhecimento até para poder questionar as empresas, né? Que tem muitas empresas de impermeabilização no mercado. Então esse é um dos cenários, né? Você deixar por conta da empresa, sim, tem que ser empresa especializada para fazer, mas é importante saber que é uma empresa que tem idoneidade, né? Que vai fazer uma coisa boa para você. Agora, o que eu vi muito também era, às vezes, o pessoal deixar por conta de vendedor de loja. O cara, às vezes, chega na loja, vai falar com o vendedor, fala, eu tenho uma área assim, e o que você me indica? E o vendedor fala, toma esse produto aqui, passa uma indicação mais ou menos. Às vezes o vendedor, às vezes é pela correria no dia a dia, não te passa todos os detalhes, ou às vezes o cara não tem um conhecimento assim de obra, ele tem mais um conhecimento assim de venda, sabe, assim, um pouco da teoria do produto. Isso quando não, eu já vi casos assim do cara te vender um produto pensando só numa bonificação daquele produto. Então não pode deixar por conta do vendedor, porque na hora que dá o problema na obra, aí ninguém quer se responsabilizar, quem acaba se responsabilizando é a gente, seja o construtor, ou o engenheiro, ou o arquiteto. Então é interessante você ter pelo menos um mínimo de conhecimento para você poder questionar, porque na hora que você chega questionando o vendedor, mas isso posso usar em uma superfície enterrada? Isso aqui pode ficar isso? O cara já dá peraí, aí ele vai pesquisar, ele vai olhar, mesmo que o cara não saiba, você vê, se o cara pegar ali e for ler, pelo menos ele está se dispondo a te passar um conhecimento, né, para você não ter prejuízo, né. Isso aí que você falou é uma das dicas pedradas, né? Que a gente... pedrada. Na verdade, ele sempre dá. É porque realmente você se munir das informações certas, você investigar, né? O perfil do investigador. Isso. Você não simplesmente aceitar aquilo que estão te impondo. Não, porque o fulano disse. Não, mas questionar, tentar entender e saber fazer as perguntas certas, né? E aí, essas perguntas certas, será que você consegue trazer alguns conceitos assim pra galera? Consigo sim. Igual, por exemplo, se a gente pegar na linha de materiais. Quando você vai escolher um material, às vezes acontece muito que ela fala assim, meu amigo usou na obra dele, então, é a obra dele, a sua obra, cada obra é de um jeito, igual você. Eu duvido que vocês tenham um projeto igual ao outro. Provavelmente não tem, pode até ter assim o mesmo, mas nenhum projeto é igual ao outro. Nenhum terreno é exatamente igual ao outro. Então não dá para utilizar a mesma tecnologia, por isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas, de maneira geral, quando você for lá escolher o seu material, você pode questionar tanto essa empresa quanto o vendedor, você pode falar assim, primeira coisa que você tem que avaliar no material, tipo de estrutura. Que tipo de estrutura que é a sua área? É uma estrutura enterrada, ou seja, está no subsolo, é uma estrutura elevada, ela é de concreto armado, ela é de bloco cerâmico, esse local onde você precisa impermeabilizar, vai ter trânsito de pessoas? Por exemplo, a marquise não tem trânsito de pessoas, mas uma laje de cobertura, ela tem um trânsito leve de pessoas. O que seria um trânsito de veículos, por exemplo, uma laje de estacionamento. Mas é uma garagem para um carro, beleza, então é uma impermeabilização. Se é uma garagem de um prédio, é uma rampa, já é um outro ponto. É um heliponto, vai pousar helicóptero, é um outro tipo de impermeabilização. Então você tem que saber o tipo de estrutura que você tem, o tipo de trânsito, se esse material vai ter que ficar exposto, porque tem algum material que requer, que a gente chama de proteção mecânica, seja um contrapiso, seja uma pintura, seja uma textura, tem que ver ao que esse material vai ter exposto, é só sol, chuva, às vezes é um produto químico, igual já teve obra de eu visitar lá, o cara falou, já fiz de tudo aqui e nada funciona. Eu falei, mas o que vocês lavam aqui? Eles lavavam, era vasilhame, e jogavam tipo uma soda, um produto químico, e não tinha impermeabilização que segurava aquilo lá. Aí, nesse caso, tem que entrar em contato com a fábrica e ver, mas enfim, você tem que saber o que esse local vai estar exposto.
Então, recapitulando, a estrutura, né, o tipo de estrutura, o tipo de trânsito, o tipo de exposição, e também saber se esse local vai ter alguma alteração, seja uma variação de temperatura, seja movimentação estrutural, eu vejo muito em prédio hoje, esses prédios, principalmente com pastilhas, que apresenta muito problema. Por quê? Porque o prédio sofre muita movimentação estrutural, sofre uma variação de temperatura muito grande, e com isso acaba danificando. Então, se você vamos supor, você vai colocar uma pastilha no prédio, se não for uma argamassa que resiste a esse tipo de movimentação estrutural e variação e tudo mais, não vai funcionar. Então, todos esses aspectos têm que ser levados em conta na hora de escolher o material. Não é para ir no menor preço e nem no mais caro, nem no mais barato e mais caro. Qual que é o ideal mesmo para você, né? Então, essa é a... Muito legal, pontos muito bem colocados, acho que ajuda bastante. Inclusive, galera, quem estiver gostando, diz aí. E tem várias, assim, perguntas legais aqui, Rodrigo. Pergunta muito bacana, vamos supor. É um tema que está em voga aí, né? A questão do telhado verde. Né? Que tipo de impermeabilização para usar o telhado verde, botar aquela grama lá, o cara quer morar. Certo, né? Telhado verde. Telhado verde é assim... Aqui em Uberlândia, que eu falo de Uberlândia, Minas Gerais, aqui eu não consegui... Começamos a fazer mas toda vez que começava, o cliente mudava de ideia, porque todo mundo botava muito medo. Inclusive, teve uma obra que eu fiz que, assim, quase me custou um emprego, porque deu muito problema justamente por isso. A impermeabilização ela tem que ser acompanhada de perto, tem que ter um acompanhamento rigoroso. E você não pode economizar nessa área, porque o telhado verde, que ele é um telhado. A função do telhado é a cobertura, né? Então, essa cobertura... ela vai reter muita água nela. Então, o que tem que ser feito? O que eu sempre recomendo é você fazer uma impermeabilização bem reforçada ali, porque se tiver danos ali, vai vazar na laje, e embaixo da laje normalmente é gesso, é a cama do cara, enfim, dá muito problema. Então, eu sempre recomendo, aí tem que ver cada caso, mas de maneira geral, eu recomendo fazer a primeira preparação, né? Você tem que ter uma preparação com caimento, é aí onde eu tinha muito problema com alguns arquitetos, alguns falam, não, beleza, a gente faz com caimento, faz a impermeabilização e planta ali, coloca terra, o que for. Só que agora parece que tem um novo sistema, onde já vem umas bandejas, onde coloca as graminhas e tem que ter uma película d'água sempre ali nesse telhado. Então, isso é um grande problema. Porque o caimento ali ele é essencial, mas dá para fazer. O que eu recomendo? Primeiro, utilizar um primer à base solvente, que é um primer muito, assim, um dos mais resistentes. Se possível, fazer essa impermeabilização com banho de asfalto. Tem uma caldeira, o cara esquenta lá esse asfalto na caldeira, vem jogando no asfalto e já desenrola na manta. Então, só ali você já tem uma impermeabilização muito resistente. Só que você não vai utilizar só uma manta, você pode usar 2 camadas de manta, para você ter um reforço bem feito. E testar nas 2 etapas, tá? Fez uma etapa, para, testa, não vazou? Beleza, continua, vai para a segunda etapa, sempre testar. Agora... você fazendo essa dupla camada de impermeabilização com esses 2 testes, beleza, a impermeabilização está feita, tudo tranquilo. Eu sempre recomendo fazer a proteção mecânica. Por quê? Hoje, vamos supor, você só tem alguns vasinhos lá e tal. Amanhã, você resolve botar uma grama, alguma coisa, o jardineiro vai lá, porque não é um local comum, né? Então, essa terra ela vai requerer algum adubo, vai requerer algum aditivo, algum tipo de coisa. E o jardineiro, as ferramentas dele é tudo ferramenta de ponta, é pá, é rastelo, enfim... para danificar essa impermeabilização não custa nada. Então, às vezes, o cara não faz de má fé. Às vezes, o cara tá lá, vai puxar e furou a impermeabilização. Às vezes, nem viu. Ou, às vezes, viu, fala, nossa, senhora, danifiquei. Não, vou ficar caladinho aqui, entendeu? Pode acontecer. Sabe, então, aí... vezes, o pessoal não sabe o que é uma impermeabilização. Isso já entra numa pergunta que eu queria te fazer. Quais são os tipos mais comuns de impermeabilização que você consegue explicar rapidamente aí para o pessoal? O mais comum hoje, que é o que mais sai, são as pinturas asfálticas, né? As pinturas, emulsões asfálticas, tem as argamassas poliméricas e as mantas asfálticas. As pinturas é mais utilizada, assim, numa viga baldrame, algumas pessoas gostam de utilizar em muros de arrimo, e já o polimérico é um produto, assim, sensacional. Você pode utilizar ele no baldrame, parede, dependendo vamos supor, um banheiro de um apartamento, você pode utilizar ele em banheiros, você pode utilizar ele em piscina, você pode utilizar em caixa d'água, só que, lógico, tem que avaliar o tipo de estrutura. Às vezes você tem uma laje exposta lá, o polimérico eu já não recomendo. Aí tem o que a gente chama de resina termoplástica, que nada mais é do que um polimérico, só que ele é mais flexível. Legal. E hoje também tem um polimérico no mercado que ele é à base de fibras. Então ele é até mais resistente, é um produto assim, excelente.
Se a sua área, se você conseguir, avaliando todos esses pontos, utilizar polimérico e respeitar os prazos de execução dele, o prazo de cura, é um produto excelente. No meu ver, assim, é um produto dos mais fáceis que tem de aplicar, só que tem que saber tem que respeitar alguns processos aí. E as mantas asfálticas, as mantas já são mais comuns aí, né? Mas são vários tipos de manta. Aí tem a manta que ela não tem estrutura, né? A manta tipo 1, ela praticamente não tem estrutura. A manta tipo 2, ela, se você pegar ela assim, você nem consegue rasgar ela direito, que é uma manta bem mais reforçada. E tem a manta tipo 3, que é para manta com grandes esforços, para áreas maiores. E, enfim, aí tem uma variedade de manta. Aí tem a manta autoprotegida, que é a manta luminizada, a manta que é manta com acabamento de ardósia, a manta geotêxtica, só requer uma pintura. Então tem vários tipos de manta, e para cada local tem um tipo de manta específico. Por exemplo, o pessoal gosta muito de utilizar, em marquise, usar uma manta aluminizada. Ok, só que se você tiver uma janela de frente a essa marquise, o sol vai bater ali, vai refletir, vai incomodar. Fica horroroso, né? Horroroso. Quando incomoda o vizinho, já teve algo de eu fazer assim, do cara me dizer, cara, volta aqui e troca essa manta, que o vizinho tá me enchendo o saco. Ele tem que trocar a impermeabilização, então até nisso tem que tomar cuidado. Mas basicamente são esses sistemas. A manta e o polimérico hoje, sim, é os melhores custo-benefício. O polimérico sendo até melhor. Bacana. E na sua opinião, Rodrigo, acho que está cheio de dúvida aí, já o Alex vai passar as dúvidas. Manda aí. Tá a da Baldrame já pulou aqui pra gente também, né? Então quer perguntar que eu ia... Não, fala aí primeiro, pode falar. Eu ia perguntar para você, deixa eu lembrar o que eu ia perguntar, que eu me perdi aqui no meu raciocínio, mas eu ia perguntar, faz uma pergunta aí que eu lembro. Não, beleza, essa de Baldrame, né, a pessoa tá com aquela infiltração na Baldrame, tá estourando ali, né? Então vamos lá, se a sua obra, você chegou lá, a casa já está pronta, tá? Às vezes está até no período de garantia ainda, tá com aquela famosa, a gente chama de infiltração de rodapé. Hoje, tem várias soluções. Eu vou falar a mais simples primeiro, tá? O que tem que ser feito, que eu fazia lá, era quebrar mesmo, não tem jeito. Você tem que tirar o reboco. A gente vinha com o martelete, removia o reboco. Só que aí é onde tem um grande macete. A umidade, ela sobe por capilaridade. E ela sobe até 1 metro acima da superfície. O máximo que eu já vi ela subir, isso assim, numa casa que era em cima de uma mina d'água, praticamente, o máximo que eu já vi subir foi 1,20. Eu nunca vi subir mais. Então, vamos supor, se a sua casa está, sei lá, 50 centímetros abaixo da terra, o ideal é você fazer pelo menos 1,70, porque essa umidade da terra, ela sobe até 1,20. Então, o que acontece? Tem que remover aí pelo menos 1 metro, 1,20 m, retirar todo o reboco, tá? Tira todo o reboco até chegar no tijolo. Aí vai ficar aquele tijolo exposto. Você tem que tampar todos os buraquinhos, é inevitável. O cara vem com um martelete ali, acaba fugindo da mão e fura, tampa todos os buracos do tijolo, tampou. Essa é a solução que a gente fazia, que é muito eficaz e o melhor custo-benefício, tá? A gente aplicava direto no tijolo 3 demãos de cimento polimérico. Aí pode falar marcas aqui ou não tem problema? Pode falar. Pode falar. Aí tem várias marcas. Você pode utilizar Cicatop, Veratop, Via Plus 1000, Denvertec 100, qualquer um desses. São produtos excelentes. Contanto que você aplica aí 3, 4 demãos deles cruzadas, aplica uma no sentido vertical, no sentido horizontal, a outra no sentido vertical. Vai respeitando o intervalo entre 4 e 5 horas. Então, a umidade, ela vai continuar subindo ali. Só que acontece, ao invés dela passar no tijolo, ela não vai encontrar mais ela não consegue sair por ali mais. Então, o que é a tendência dela? Ela vai continuar subindo, a partir de 1 metro, a tendência dela é se dissipar. Então, se você está fazendo uma obra de reforma, o que eu recomendo? Não só fazer essa parede com problema, você fazer pelo menos a virada ali, ao redor dela, de pelo menos 1,20 m. Se ela tiver que dissipar para uma área adjacente, você já está tratando essa área aí também. Se for um quarto, vai até você já fazer um quarto inteiro. Tem aquela questão que a água, ela sempre vai encontrar um lugar para subir, né? Ela vai ali buscando... Ela não para. O legal é você se proteger. Ela não para, Então, isso na área interna. Aí você vai chapiscar, né? Vamos supor, deu o prazo lá, você terminou, aplicou o polimérico, chapiscou, reboca. Só que nesse reboco, você pode colocar um aditivo líquido. Tem, assim, o que eu mais usava, vou fazer a propaganda dele aí, é o Intersica. Ele é aditivo hidrofugante e ele é também plastificante, então você não precisa nem pôr cal. Show. A gente deixa o contato agora do Media Kit pra gente divulgar. Brincadeira. Aí eu usava isso. Em contato assim. Eu já usava isso no traço do chapisco, do embolso. Como é que era isso aí, Rodrigo? Não, no chapisco, no chapisco você pode utilizar só um adesivo. Se quiser colocar um chapisco adesivo para melhorar a aderência lá. Legal. Aí você fez o reboco com esse aditivo, que é o Intersica, então você está criando ali já 2 barreiras. Então a umidade ela vai subir, ela não vai passar porque tem ali o polimérico no tijolo.
Digamos que ficou algum buraquinho no tijolo, que essa umidade, sei lá, conseguiu passar, o que não acontece, já tem um reboco que está ali 100% aditivado. Aí não passa. Aí você terminou, fez esse reboco, espera 28 dias. De 28, prefere até mais, 30 dias ali ou mais. Para quê? Para ter a cura do reboco. Se você for lá na outra semana e pintar, cara, a umidade que tá ali vai danificar sua tinta. Você fala, pô, a impermeabilização do cara lá não funcionou, não é isso? Tem que esperar para poder... A umidade do reboco, né, cara? Agora, tem uma outra maneira que é mais fácil, tá? Essa eu nunca trabalhei devido a custo. Tem as argamassas prontas. Você pode fazer essa remoção, ao invés de você usar o polimérico, você pode simplesmente ir lá e rebocar. Essa, como eu não trabalhei com ela, com essas argamassas já aditivadas, eu não posso opinar, indicar. Mas o que eu falo é o seguinte, esses 4 anos de obra, eu nunca fui numa casa, o cara falou aqui, ó, eu usei aquela argamassa pronta e não funcionou. Então pode ser que essa argamassa aí funcione. Às vezes seu pedreiro não sabe lidar com polimérico, não quer, mas o caminho é esse, é você remover um reboco na altura de 1 metro, 1,20 m, aplica o polimérico, chapisca com adesivo, e reboca aí com aditivo líquido, que você não vai ter problema nenhum. Lembrando que não pinta logo de cara, espera o reboco curar. Se for numa área externa, você pode fazer o mesmo procedimento, às vezes só por questão de estética, né? Que de fora é mais a questão de estética, não incomoda tanto. Por fora, você pode aplicar uma tinta com propriedade hidrorrepelente, que é a tinta contra batida de chuva. Aí tem várias aí no mercado, qualquer uma que você utilizar, que aí você tem uma barreira a mais, vamos supor, a chuva não vai nem conseguir passar ali para sua parede. Mesmo se essa daí, não, Rodrigo? Fica boa para fachada, né? O pessoal está perguntando aqui, isso, para fachada, impermeabilização de fachada, retrofit, né? Certo. Então, para fachada, eu sempre recomendo você fazer a pintura com a tinta hidrorrepelente. Você fazendo lógico, o reboco tem que estar em condições. Vamos supor que você pegou uma obra de reforma. Se for uma obra de reforma, você falou que é o caso, eu vou usar essa como exemplo. Se você está na fachada, se você passou a mão no reboco, ele está esfarelando, esse reboco aí já tem que trocar, cara, porque se ele está esfarelando, ele não tem nada que vai aderir nele. Aí você fala, pô, você tem que tirar o reboco. O cara fica louco, pô, tem que tirar o reboco, troca, põe outro ali. Já põe um reboco aditivado, né? Agora, vamos supor que não é o seu caso. Seu reboco só tem várias trincas. Aí tem que fazer o tratamento dessas trincas. Trincas, assim, eu falo fissuras, né? Aquelas de meio milímetro ou menos, né? Então você faz o tratamento de todas as fissuras, aí você pode pintar com essas tintas. Pode até fazer uma textura, tá? Você faz a textura e pinta com essa tinta hidrorrepelente, ok? Aí não tem problema. Agora, se for com fachada de pastilha, aí já é mais complicado. Aí requer o uso de argamassa própria para pastilha, aí tem que fazer toda uma análise aí. Usar um rejunte ideal também. A gente vê bastante, né, nessas retrofit de fachada, quando o prédio parece que está todo veiado, né? O cara está tratando as trincas. Isso. Tá todo veiado, assim, né? Exatamente. Então, e quando vai fazer fachada, fica parecendo um mapa hidrográfico, né? Tem que fazer o tratamento das trincas, senão não adianta. A água passa ali, e uma vez que a água entrou ali, cara, acabou, não tem jeito. Vai tudo, né, cara? Vazar para todo lado. A água é uma coisa a se ter cuidado, né, gente? Obviamente. A água é essencial para a vida, é essencial para a construção, tanto que a primeira coisa que a gente faz quando vai para o canteiro de obra é arrumar um tambor e pôr água. Mas depois da obra estar pronta, é difícil, é complicado. Aliás, não é complicado, só requer alguns cuidados. Então, assim, eu posso dar uma dica pedrada aí de como você. Por exemplo, o pessoal fala, mas como que eu faço para identificar o local? Isso que eu aprendi com o meu ex-patrão, que é o engenheiro e dono lá da loja onde eu trabalhava, ele falava que a gente tinha que conversar com a obra, que nada mais é que você analisar a obra. No caso do arquiteto, analisar o projeto, principalmente hoje que tem maquete, cara, você para lá de frente à maquete, você fala assim, se fizer 2 perguntas, a primeira é, por onde que a água pode chegar? Então, por onde que a água chega? Normalmente ela chega ou pela chuva, ou ela chega por limpeza, às vezes a água de limpeza, você vai com a mangueira, ou então ela chega pela terra mesmo, né? Então são esses 3 caminhos. Então você conseguindo enxergar, aqui vai ter água de chuva, aqui vai ter água de limpeza, aqui é a água do reservatório. Você já identificou todos os locais onde a sua obra vai ter contato direto com a água. Dali você já consegue... É uma preocupação que a gente na faculdade, né? O professor, ele sempre ele levava esse assunto, ele falava assim, gente, se vocês forem projetar, vocês têm que raciocinar para onde que a água de vocês vai, entendeu? Pô, choveu, para onde que a água vai? O cara tá fazendo um projeto que o telhado é assim, o cara tá puxando a água para dentro da obra dele, né? E aí, que solução que você vai dar? Essa água simplesmente vai vir aqui no meio e vai sumir. É um funil, né? Então, a água, você pode tratar de 2 maneiras. A maioria dos casos, a gente consegue criar um bloqueio, né? E consegue direcionar. Por exemplo, numa piscina, num reservatório, a gente consegue criar um compartimento para ela não sair dali.
de uma laje exposta, a gente cria o bloqueio dela e direciona ela para um ponto de escoamento. Agora, vamos supor, num baldrame, não tem como, nem como a gente testar, num muro de arrimo, não tem como, a gente não consegue direcionar ela, mas pelo menos a gente consegue bloquear. A gente consegue bloquear e pelo menos definir mais ou menos para onde que ela tende a dissipar, né? Então, você fazendo esses dois caminhos, bloqueando e direcionando, é tranquilo, cara, você não tem problema aí. O que você recomenda para impermeabilização de contrapiso do térreo, na terra, né? Como você estava falando dessa coisa do contato, da água que vem de baixo, certo. do solo. Certo. O contrapiso, eu nunca fiz uma obra que tivesse que impermeabilizar o contrapiso, mas acontece, tá? Somente se for um local onde a obra, vamos supor, é perto de um rio, é perto de alguma nascente, e principalmente em período de chuva, onde o lençol freático sobe, às vezes, por mais que você fez o baldrame, a água passa pelo contrapiso. Você consegue ver porque o piso cerâmico, o porcelanato, ele tende a mudar de cor. Em casos mais extremos, a água até começa a minar pelo rejunte. Você pode utilizar esse mesmo sistema, você pode utilizar um aditivo, tá? Um aditivo no contrapiso mesmo, você faz uma argamassa lá de cimento e areia, no traço 1x3, e põe esse aditivo nessa argamassa. Se você quiser fazer um reforço, igual eu já fiz uma obra, que minava muita água. Então, o que eu fiz? Eu fiz um contrapiso, fiz ele de 3 centímetros de espessura, com o aditivo, depois apliquei 3 demãos de polimérico, e depois já vim com a argamassa de assentamento em cima. Ali acabou o problema, na época era só o piso. Só que o que a água fez? Começou a subir pelas paredes, aí eu tive que ir lá, refazer depois todas as paredes. Então, por isso você tem que... você vai cercando, você vai aprendendo. Isso é uma das coisas que eu falo, que às vezes você não aprende. Mas se você usar esse aditivo, não tem problema. Uma coisa que eu fiz assim com contrapiso novo... Só fala mais alto que o pessoal disse que está muito baixa a nossa voz. Uma coisa que eu fiz com contrapiso novo foi... Você faz a baldrame, impermeabiliza, né, a baldrame, e na caixa ali, né, do ambiente ali, você faz a compactação, você faz a camada de brita, compacta de novo, você vem com lonamento antes de fazer a compactagem. Então, tem uma camada de sei lá, cascalho compactado, a brita compactada, você lona, certo? E aí você coloca o concreto, entendeu? E se passar até essa lona por cima da baldrame, né? Que aí você... A lona, assim, é interessante você falar na lona, que a lona é assim, nesse caso aí, vamos você fazer o contrapiso, a lona ela ajuda bastante até para reter a água ali, né? Enquanto você está fazendo o piso, para ter o período de cura, ela ajuda bastante. Só que para confiar na lona para impermeabilização, não confio. Por quê? A lona, querendo ou não, ela é um plástico, com o tempo ela vai sofrer deterioração. E essa deterioração ela não acontece de uma vez. Então, às vezes, ela estraga um pedacinho aqui, estraga um pedacinho, ela vai decompondo aos poucos. Aí, quando ela danifica aos poucos, a água passa por esse buraco. Aí ela passa e aí ela fica presa ali, ela não consegue nem voltar e dissipar do solo. Então, às vezes, eu não recomendo lona. Nesse caso de contrapiso, pelo menos aqui na minha região, eu nunca vi, não. Mas o pessoal gostava muito de usar esse muro de arrimo, usar esse em baldrame, fica pior. Se eu utilizar a lona aí, é até pior. Acho que é mais para essa coisa de você também não perder a água do contrapiso pro... você reter a água, ele é excelente, mas não deixa usar não confia só na lona, tá? Se quiser usar para esse fim, mas só a lona não. Teve um que até mandaram um e-mail, acabei se eu usar uma lona que eu uso lá no meu sítio, que eu tenho um açude. Cara, assim, eu já não conheço esse tipo de lona, pode ser até que funciona, mas se der problema, né, vamos pensar no se der problema, qual que é o tamanho do meu prejuízo? Eu tenho um porcelanato, eu tenho um piso de madeira, tiver que quebrar, então, sabe, às vezes não vale o trabalho que vai dar, né? Realmente, eu vou fazer, na verdade, a minha pergunta agora, posso? Pode, vai lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da impermeabilização desde o projeto, na sua experiência com obras, né? Não só nessa coisa de tratar patologias, mas como que, na sua opinião, isso deve ser tratado no decorrer e no desenvolvimento do projeto de arquitetura? Tá. Quando você faz ela no projeto, qual que é a vantagem de você já prevenir? Primeiro é o custo, né? Você previne o custo. A impermeabilização, segundo um estudo aí do Instituto Brasileiro da Impermeabilização, a impermeabilização, quando ela é preventiva, logo na fase de projeto, ela custa de 1% a 3%. Eu já vi assim na prática que a média acaba dando uns 2% mesmo. Então, você pegar uma obra aí que sei lá, vamos você gasta R$200 mil. Dependendo do seu projeto, você gasta o quê? R$6 mil, arredondando. Aí, lógico, se tiver uma piscina, aí pode aumentar um pouco, mas é em torno disso daí, 2% do valor total da sua obra. E então, essa é a parte preventiva. Se você não fazer,
lá na frente pode te custar até 5 vezes mais do que isso, pode chegar até 15% do valor total da obra. Mas a vantagem de você fazer no projeto é não só para você economizar na impermeabilização, mas para você economizar em outras etapas. Por exemplo, eu fiz uma casa de alto padrão, fiz tudo lá, fiz sacada, fiz os banheiros, fiz jardineira, piscina e o muro de arrimo. E quando eu fui fazer os banheiros, na época eu fui, a casa estava em construção ainda, fui, medi, passei minha proposta e peguei a obra. Aí com o tempo, ficava, ó, tá liberado lá, vem cá para você ver se tá tudo ok para vocês entrarem com a impermeabilização amanhã. Eu cheguei lá, já estavam os portais dos banheiros instalados. Eu falei pro cara, esse portal não podia estar aqui, tira o portal. Ela falou, você tá louco? Isso aqui é uma porta de quase R$1.000, era uma porta, um banheiro de 20 metros quadrados. Falou, cara, não tem como eu tirar essa porta. Eu falei, cara, não tem como eu arrematar a impermeabilização ao redor do portal. Aí briga o empreiteiro, aí briga o construtor, aí briga o arquiteto que não avisou e o engenheiro. Que não... Então, assim, por isso que é importante você projetar até as etapas mesmo em volta da impermeabilização. Resultado, o portal não saiu de lá, eu tive que me virar para fazer o arremate em cima dele e acabou que resolveu. Teve um outro cenário que, por exemplo, estava tudo pronto a obra, aí depois resolveram, viram que tinha um espaço na área gourmet, falaram, vamos colocar uma churrasqueira aqui. Colocaram a churrasqueira, o pessoal da churrasqueira foi lá, subiu na laje, era um telhado verde, os caras furaram para passar a coifa. O que aconteceu? Começou a vazar, aí vazava para todo lado, no forro, na cama do cara, no armário embutido. Era um closet lá que o cara tinha gastado R$30.000, mofou o guarda-roupa inteiro, o marceneiro queria, tipo, sei lá quantos mil só para desmontar, fora os... Então, assim, se tivesse feito a coifa antes, previsto, ó, aqui vai ter uma coifa, não pode tirar essa coifa daqui, o pessoal da impermeabilização entra lá, faz o arremate em volta dessa coifa para a fumaça ir embora, ninguém teria sido prejudicado. Ou então, vai fazer a coifa, tem que fazer um ajuste, que você mesmo fala aí que acontece muito, o cliente mudar o projeto, ó, qualquer coisa que vai mexer, tem impermeabilização aqui? Tem, então vamos lá adequar, né? Para não ter esse tipo de prejuízo, que na hora que tem um prejuízo, aí sobra para todo mundo. Aí ninguém é culpado, vira uma batata quente. Então, você prevendo isso daí na fase do seu projeto, quais as etapas, o que você vai colocar primeiro, se é a parede, se é o portal, se é a coifa, o que for. Sempre pensa na impermeabilização, sempre fazer visando a impermeabilização. Igual esses dias mesmo, até coloquei um vídeo no meu canal que foi uma coisa inédita. Eu vi uma janela, essas janelas de vidro, assim, de blindex, é bem comum ter uma infiltraçãozinha ali, que não faz a vedação, mas eu vi uma janela de veneziana dando esse tipo de problema. Por quê? Porque o pedreiro foi lá e colocou ela fora do prumo. Então até isso tem que tomar cuidado, a água cai ali em poça, porque aí o cara não pensa na impermeabilização. Então tudo tem que ser pensado em prol da água. Se você pensar na sua fase de projeto, você não vai ter problema nenhum. Ou vai minimizar bastante seus problemas, né? Legal, legal. Bom, tem uma dúvida aqui da Ingrid para você, Rodrigo. Quando a fachada está soltando esses farelos, tem algum tratamento sem ser retirar todo o grafiato até chegar no bloco? É grafiato? Se é grafiato, normalmente aconteceu o seguinte, dá infiltração, aí o pessoal vai lá, pinta, não funciona. Aí, às vezes, o pedreiro vai lá, coloca uma cerâmica, a cerâmica cai. Aí alguém tem a ideia, fala, vou colocar grafiato, o grafiato ele adere. Só que acontece com o grafiato é o seguinte, a infiltração ela continua ali, só que ela vai soltando o grafiato, e o grafiato ele consegue segurar mais do que a tinta, só que quando ele solta placas, as placas caem de monte. Então o grafiato ele não resiste, o que a gente chama de pressão negativa. Então não funciona o grafiato. Então se é o caso de for grafiato, tem que remover todo o grafiato, não tem jeito, e se estiver esfarelando e você não quiser remover esse reboco, a dica que eu te dou é, primeiro, você vir hidrojatear. Pega uma lavadora de alta pressão e lava muito bem isso daí, vem com escova de aço para tirar todas as partículas soltas. Existe o risco da parede inteira vir abaixo, tá? Assim, vir soltando. Só que aí nesse caso, é melhor tirar. Agora vamos supor, não, era só um pouco ali, vem com a escova de aço, faz o hidrojateamento é essencial, você não imagina o que sai, a quantidade de partículas soltas que sai ali. Então, se não saiu na hidrojateadora, provavelmente não vai sair mais nada, mas você vai ter que fazer uma regularização. Aí você tem que fazer um reboco, aí nesse caso não pode nem colocar um hidrofugante, tem que ser só um aditivo. Ou então engrossar a massa, fazer com chapisco adesivo, para depois colocar um outro reboco. Por isso que eu já recomendo sempre já fazer um outro reboco, porque às vezes acaba ficando mais fácil. Show. Rodrigo, muito bom, cara, muito legal estar com você aqui hoje. A gente acha que a gente pode ir finalizando. Pessoal, se o pessoal mandar dúvida lá na transmissão da live, depois você vai lá e dá uma respondida, conversa com a galera. Sim. Posso te pedir isso?
Show. Pode sim, então, sem dúvida. Quem tiver mais dúvida, vai mandando, compartilha. O bom da live é isso, que ela fica gravada. Então, se vocês quiserem aí continuar mandando dúvidas, o Rodrigo vai dar uma passadinha para ajudar, né? A gente está aqui com o mesmo propósito, por isso que a gente trouxe o Rodrigo. Ele está com esse propósito de ajudar, né? De trazer esse conhecimento que ele tem, mostrar para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, que é possível, né? É possível você se precaver, é possível você ter segurança em tomar decisões em relação à impermeabilização, é um assunto importantíssimo do nosso dia a dia. E essa live, gente, ela fica gravada, depois ela sobe lá para o nosso canal do YouTube, então vocês vão conseguir assistir ela depois com algumas pequenas edições, né? O tempo que a gente demora para entrar, as horas que a gente fica aqui enrolando, o áudio, né? O fone que não está funcionando. A gente dá um cortezinho e bota ela lá no YouTube também para ficar esse registro e vocês poderem consultar. A gente sabe que às vezes o conteúdo é muito denso. O Rodrigo falou vários nomes, várias informações importantíssimas. E é legal às vezes você anotar, você pegar um caderninho do lado. Um monte de gente já mandou, eu tenho o caderninho das lives do Bora na Obra. Então, às vezes, né, tem essa rotina. Os seus contatos, o pessoal está pedindo aqui os seus contatos. Então, Guia Imper, diz aí. Isso, o meu site é Guia Imper, guia, né? Guia Imper, que é guia da impermeabilização. Guia definitivo de obra, entendeu? Guiaimper.com.br é o meu site. E tem o meu e-mail, que é contato@guiaimper.com.br. Qualquer um desses dois aí, você me acha, você consegue falar comigo. E tem também um canal no YouTube, que é Guia Imper, separado, Guia Imper. Lá eu posto algumas coisas, eu não estou tendo muito tempo de postar lá, mas sempre que dá eu tento colocar algum conteúdo, alguma coisa. Tem até alguns assuntos bem detalhados sobre o que a gente falou aqui na live hoje, lá você vai achar bastante informação. Aí pode mandar, às vezes eu não consigo, eu tento sempre responder nos comentários lá, mas se não der, pode me mandar, que às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Eu vi que tinha muito isso, o pessoal mandava assim, eu não queria... Não, manda por e-mail, tem vergonha de perguntar lá no YouTube, manda no e-mail, responda no e-mail. Às vezes demora um dia ou dois, mas eu sempre respondo, tá? Pode ficar tranquilo aí. Quem for lá no canal do Rodrigo, bota uma hashtag lá do Bora na Obra pra gente saber. Vai lá. Vocês estão lá. Vai ser muito legal a gente saber que pode ajudar vocês dessa forma também. A gente vai querer trazer cada vez mais convidados, assim como o Rodrigo. E as portas estão abertas, viu, Rodrigo? Foi muito legal Obrigado, mesmo. Eu que agradeço. Se você tiver a possibilidade... seu projeto, me liga. Muito bom. Ter a possibilidade de trazer um conteúdo tão rico, de uma forma tão leve. Gostei, né? Achei muito, muito bacana a forma. Foi intenso. Se você quiser depois fazer um volume 2, volume 3, sei lá, pega as dúvidas do pessoal, a gente tira um dia só para tirar dúvidas, só para responder, estou à disposição aí, tá? Porque quanto mais a gente tratar desse assunto de permissão, não só economiza dinheiro, mas melhora a qualidade das obras, né? Todo mundo ganha, o cliente fica mais satisfeito, a gente não passa o estresse, todo mundo ganha. Muito bom, galera, ter vocês com a gente. Obrigado, viu, gente? Show, um beijo pra vocês. Até a quinta que vem, nesse mesmo bate-local, uma próxima live aí. Provavelmente semana que vem vai ser perguntas e respostas. A gente vai ser um prazer ter vocês com a gente.